Traz a câmera aqui que eu quero convidar você a assistir essa história agora. Quem é o brasileiro condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos? Anderson Pereira, 43 anos, foi condenado à prisão perpétua lá nos Estados Unidos pelo assassinato do libanês Zach Charabat, de 52 anos. O marido da ex-namorada do Anderson. Esse é o libanês, o Charabat. Esse é o Anderson. E esse brasileiro condenado à prisão perpétua, ele não tem possibilidade de liberdade condicional. Ou seja, ele não vai mais estar nas ruas, nunca mais. Segundo a decisão, Anderson também foi considerado culpado por uma acusação de furto do carro da vítima e 2 acusações de falsificação de evidências físicas decorrentes da remoção do corpo e do telefone celular de Charabat, porque ele tentou sumir com o corpo da vítima. Os promotores americanos do caso disseram que a vítima foi atacada enquanto dormia. Para eles, a motivação do assassinato foi ciúme e raiva. Este homem estava tomado pelo ciúme e com raiva deste libanês. Por quê? Porque o libanês casou com a ex dele. A Flávia e o Anderson tinham um relacionamento. Eles terminaram. Ela foi embora, continuava morando nos Estados Unidos, conheceu o libanês e se casou com ele. Quando ela se casa com ele, ele passa a ter o libanês como alvo do seu ataque. Os policiais usaram câmeras de segurança e rastreamento do sinal de um relógio para chegar ao autor do crime. Anderson teve um relacionamento com a brasileira, só que depois de um tempo a brasileira terminou o relacionamento e começou a namorar o libanês e se casou com o libanês. Anderson foi tomado pelo ciúme e teria matado Zach achando que um dia poderia ter a mulher de volta. E aí ele mata o libanês e agora é condenado à prisão perpétua. Tina Roma, direto dos Estados Unidos, traz todas as informações. É com você, Tina. Fecha lá, alemão, balança. Boa tarde, Gotino. O Balanço Geral acompanhou todo esse caso desde o início. Nós conversamos com a família desse libanês morto pelo Anderson Pereira. Esse brasileiro já estava preso desde outubro de 2021, quando foi capturado pela polícia morando aqui na Flórida, usando nome falso. Agora, 1 ano e meio depois, saiu a sentença dele e os familiares e amigos da vítima estão aliviados com a decisão tomada pela justiça americana. Anderson Pereira foi condenado à prisão perpétua. Anderson Pereira morava ilegalmente nos Estados Unidos e trabalhava como lavador de pratos em um restaurante. Ele namorava a também brasileira Flávia de Oliveira. Ela terminou um longo relacionamento porque Anderson era violento. Logo depois, Flávia conheceu o libanês Zach Charabat. Zach deixou o Líbano para fugir da guerra civil no país. Ele morava nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Entre o primeiro encontro e o casamento com Flávia foram apenas 3 meses. A velocidade com que tudo aconteceu preocupou a família dele. Ela praticamente forçou ele a casar com ela tão rápido. Ele queria casar com ela, mas ele queria esperar mais o tempo. Ele queria viver junto, para eles se conhecerem melhor. Zach, que era cidadão americano, queria legalizar a situação da esposa no país. Mas 2 meses depois de casados, ele descobriu que Flávia ainda se relacionava com o ex. Ele decidiu anular o casamento. Durante uma briga, ela saiu de casa com um filho de um outro relacionamento e foi à procura de Anderson. Eu só sei que eu fui, sim, até o restaurante que o Anderson trabalhava e eu só cheguei chorando e pedi ajuda para ficar com o Gabriel. O Anderson não me perguntou nada, só falou: ajudo, só espero fechar o restaurante e fica no meu apartamento. E assim nós fomos. Um dia depois, 13 de março de 2020, Zach Charabat não apareceu no trabalho. Foram 4 meses de procura. Um relógio com rastreamento usado pela vítima ajudou os investigadores a chegarem até o autor do crime. Uma câmera de segurança flagrou Anderson saindo do carro de Zach e jogando pertences dele em um lixo. O corpo da vítima foi encontrado enterrado em um canteiro de obras a 40 quilômetros de distância. A esta altura, Anderson Pereira já era considerado foragido.
Quem o conhecia já desconfiava que o brasileiro estava envolvido no crime. A polícia concluiu que Anderson Pereira, natural de Governador Valadares, Minas Gerais, invadiu a casa de Zé Xarabat e o matou enquanto ele dormia, enrolou o corpo da vítima em um cobertor e o enterrou. O brasileiro só foi encontrado 1 ano e meio depois, em outubro de 2021, morando na Flórida, em uma cidade vizinha a Orlando, a cerca de 1.000 quilômetros de distância do crime, usando um nome falso. Flávia, natural do Rio de Janeiro, deu entrevista afirmando que não estava em casa no momento em que o marido desapareceu. Mas eu sempre, logo, tipo, 5 e pouco, 6 e pouco da manhã, eu estava mandando text message para ele e ele sempre me respondeu. E quando eu mandei para ele, ele não me respondeu nesse dia. Eu achei super estranho, eu já fiquei assim, nossa, tem alguma coisa de errado acontecendo. E eu insisti, mandando text message pelo WhatsApp, ligando, ele não respondendo. Eu comuniquei até o sobrinho dele que trabalha com ele. Eu falei que não estava conseguindo contato com ele, que isso nunca aconteceu. O sobrinho dele até falou, ele pode estar em algum mercado fazendo algum delivery e às vezes o sinal não é bom, não pega bem o sinal. Depois da prisão de Anderson, ela não quis mais falar sobre o caso. Através de um advogado, disse que havia provado sua inocência à polícia. A investigação concluiu que a motivação do assassinato foi ciúmes e raiva. Flávia não compareceu durante a audiência em que Anderson recebeu a pena, mas teve depoimento lido em seu nome por um defensor. Ela lamentou que teve que reaprender a viver. Agora está sozinha o tempo todo e sofre ataques de pânico. Ela não consegue mais administrar seu negócio de venda de bolsas e tem medo de todo mundo. Além do crime de assassinato em primeiro grau que levou à prisão perpétua sem direito à possibilidade de liberdade condicional, Anderson Pereira também foi considerado culpado pelo furto do carro da vítima e falsificação de evidências físicas. Ele também terá que pagar as despesas do funeral e uma multa equivalente a R$20 mil, que será retirada do pouco dinheiro que ele ganha trabalhando na prisão. Gotino. Olha, Tina, a gente está levantando aqui se é o primeiro brasileiro a ser condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Um telespectador nos escreveu para a gente levantar um caso da Flórida nos anos 90. A gente está levantando aqui se não é o primeiro ou o segundo caso de brasileiro condenado à prisão perpétua. Ela, a esposa do libanês, ela não é indiciada, ela não é acusada. A polícia não vê o envolvimento dela no caso, só o Anderson. E ele é condenado meses depois. A gente mostrou muito esse caso na época. A gente cobriu todinho, inteiro. Só eu não lembrava da prisão dele na Flórida. Agora, tem um detalhe importante da lei americana que poderia ser aplicado aqui. Ele vai ter que pagar o funeral, vai trabalhar na cadeia, desconta do que ele ganha na cadeia. Isso. Por isso que eu acho, eu sempre falo aqui o preço tinha que trabalhar, e aí quando ele mata alguém num latrocínio, aquela história, 50% vai para a vítima, 50% 25% paga o que ele come na cadeia, gasta na cadeia, os outros 25% pode ajudar a família dele. Exatamente.